Episódio 5. Ideias para sentir mais. Parte 1. Oiê, eu sou Fernanda Lima e você está ouvindo o Zen Vergonha, numa jornada sobre sentir e dar sentido. E se existe um mito que essa temporada quer derrubar, é o de que sentir seja luxo emocional. O que a gente desdobrou até aqui mostra que, na verdade, reconhecer e abraçar nossas emoções é um mecanismo essencial para dar mais sentido à vida. Mas e se, além de compreender isso, a gente pudesse praticar o sentir mais? Hoje, a proposta é essa. Um episódio mão na massa com ideias descomplicadas, mas poderosas que podem nos ajudar a sair do piloto automático e nos reconectar aos sentidos de um jeito mais presente, mais profundo e mais significativo. Porque pequenas mudanças podem ter um impacto gigante na forma como a gente vive o dia a dia. Não é marketing barato, não. É ciência. Não precisa ser da água para o vinho e nem sobrecarregar a vida. O segredo não está na perfeição, mas na intenção. E o que faz diferença no fim do dia são escolhas simples que a gente consegue encaixar na agenda e que, somadas, têm o poder de transformar o nosso sentir e estar no mundo. Pesquisas recentes mostram que ajustar a nossa sensibilidade às pequenas doses de prazer que vêm de ações rotineiras, tipo respirar mais profundamente, sentir o calor do sol pela manhã, comer uma fruta fresca ou dar uma caminhada leve, pode ter um impacto significativo no nosso bem-estar emocional. Muitas vezes porque essas práticas estimulam dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Sobre neurotransmissor, leia-se: substância química que permite a comunicação entre os neurônios no cérebro e no sistema nervoso. Ele funciona como um mensageiro que transmite sinais de uma célula para outra, influenciando funções como humor, memória, sono e movimento. Trata-se de cultivar hábitos que permitem que a gente aprecie as pequenas recompensas da vida cotidiana. Afinal, por que será que a gente anda perdendo a capacidade de sentir essas pequenas alegrias? Ao longo do episódio, a gente vai ouvir diferentes convidados compartilhando o que funciona para eles. Cada um do seu jeito, mas todos a fim de cultivar o sentir para resgatar o sentido. E para além das experiências pessoais, a gente intercala essas falas com comentários da doutora Camila Magalhães Silveira, médica psiquiatra, pesquisadora e professora especializada em saúde mental, comportamento e neurociência aplicada ao bem-estar e à regulação emocional, que vai desmistificar o porquê de essas práticas fazerem bem. Tipo, o que acontece no nosso corpo e no nosso cérebro quando tomamos sol, quando fazemos ginástica ou quando nos permitimos saborear um alimento sem pressa, por exemplo. O que a ciência já descobriu sobre esses pequenos hábitos e por que eles têm tanto significado? Eu tenho certeza de que pelo menos alguma dessas ideias vai fazer sentido para você. Quem abre os trabalhos é a velejadora Tamara Klink. Eu busco ter prazer mesmo nas coisas chatas. Eu tento dormir bem e de vez em quando eu fico só olhando pro céu, olhando para as nuvens que estão lá em cima. Interessante isso das coisas chatas. O poder que tem algumas práticas que incomodam no nosso corpo, né? Para mim, é banho gelado. No começo, quando a gente toma coragem para ir deixando aquela água fria tocar o corpo, é horrível. Mas a sensação de leveza e disposição que vem depois, uau! De onde é que vem isso, doutora Camila? É o sentir diferente. Porque a gente está na rotina e tomando um banho e tal, e o banho frio, e até para alguns yogis e algumas linhas, né, de pensamento, é você se incomodar para sentir várias partes, porque o corpo também responde ao frio e ao calor de forma distinta, né, da cabeça até os pés. Então, é um excelente exercício para a gente lembrar das nossas sensações primitivas.
Que interessante isso. Então é como se o banho frio acordasse o nosso corpo para aquelas reações mais instintivas, que a gente nem percebe no dia a dia. E se conectar com elas pode ser um jeito de sentir o mundo com mais intensidade, não é? E a Tamara também menciona introspecção, isso de ficar olhando para o céu, espairecendo. Me remeteu, inclusive, àquele filme maravilhoso de 2023, Dias Perfeitos, do Wim Wenders, sobre a rotina de um homem que encontra beleza no ordinário. Observar o movimento das árvores, ouvir uma música enquanto dirige, sentir a textura das páginas de um livro. Pequenos rituais que transformam o cotidiano em algo significativo. Mas o que existe de científico por trás desses hábitos? Os estudos têm mostrado que, assim, parar para reparar na vida, né, dar essa pausa e essa atenção para aquilo que está no seu entorno, é capaz realmente de fazer com que a gente retome a nossa autoeficácia, né? Ou seja, eu sou capaz de parar para sentir, né? E a autorregulação, ou seja, já que eu paro para sentir, eu tenho maior domínio do meu corpo. Então, o parar para olhar e ver é um descanso para o cérebro. Não precisa ser... Ela deu um exemplo super bonito e tal. Tem outras pausas. Tem pessoas que falam assim, se eu vou tocar um instrumento, eu tenho muitas, né, necessidades cognitivas de foco, porque eu estou lendo, eu estou codificando e eu estou executando. Esses movimentos todos, eles te colocam necessariamente, além, né, do resultado, que seria o prazer da escuta daquela melodia, mas em contato com o agora. Então, isso é extremamente importante para o cérebro. Ele foi feito para que a gente pudesse ter essa capacidade. E quanto mais a gente vai habilitando isso, mais você vai retomando a tua respiração ritmada, mais você vai se acalmando, mais você vai entrando, vendo o efeito Sundowne, né, que o dia vai ficando escuro, e aí a melatonina natural sobe, e aí você vai relaxando. E esse sono, por exemplo, que vem dessas também, da pessoa que faz esse tipo de prática observacional, ele é o mais agradável. Apesar das pessoas também muitas vezes quererem algo rápido, ali uma coisa para dormir e tal, o sono mais profundo e de qualidade é esse das pessoas que conseguem estar no agora, e quando chega para dormir, ela vai realmente passar por todas as fases do sono, porque não é simplesmente um desligar, é um processo, né, de entrada e atravessamento do sono. Ou seja, essas pausas não são só um respiro na rotina, elas têm o poder de resetar o cérebro. Quando a gente se permite observar o mundo ao redor sem pressa, o corpo entra em sintonia com o presente. E no fim do dia, isso tudo prepara a gente para um descanso mais profundo e restaurador. Nada mal para quem vive acelerado, não é? Agora a gente vai ouvir ninguém menos que a rainha. E aí, Xuxa, como é que tu faz para se manter plena e não soltar os cachorros, como a gente diz quando a coisa eventualmente aperta? Eu uso a natureza, boto o pé no chão, agarro meus bichos. As crianças sempre me deram a melhor energia, parecia que eu botava os 2 dedos assim na tomada, sabe? Nossa, eu sentia energia, era tão bom, mas era tão bom, mas era tão bom. Eu acho que eu sofri muito abuso psicológico no meu trabalho e não tem como, se a gente não anestesiar nossos sentimentos, a gente não trabalha. Puxa vida, eu acho que já perdi as contas. Quantas vezes eu fiz o programa chateada e tive que sorrir, tive que brincar. Quantas vezes briguei com a Marlene, até com a minha mãe, já tinha discutido e tive que ir lá. Quantas coisas já aconteceram na minha vida e tive que botar para debaixo do tapete para dizer que estava tudo bem, botar um sorriso na cara, mesmo que meu olhar estivesse triste. Eu, com certeza, já anestesiei muitos dos meus sentimentos de raiva, de amor, de paixão, de desilusão, de tudo. Quantas vezes eu estava mal e as crianças vinham me abraçavam e diziam: cadê o brilho do teu olhar? Hoje você não está bem, né?
me abraçava, me beijava. E os cachorros, os bichos, meus pássaros, meus animais todos que eu tive, meus macacos, eles me abraçavam, me olhavam dentro do olho também, como se estivessem olhando para minha alma, não para mim. Isso da companhia, né, Xuxa? E do cuidado. Porque com criança e com bicho, em termos de responsabilidade, a gente precisa dar mais do que receber. Apesar de que, em termos de afeto, a recíproca é mais do que verdadeira. Os ganhos são imensos. Mas por que essa troca de carinho, isso de agarrar os bichos, papear com as crianças, como no caso da Xuxa, faz tão bem pra gente, doutora Camila? Porque não só libera endorfinas, né? Porque coisas prazerosas pra gente, toque, o gesto, gostar, causam respostas corpóreas mesmo na gente, né? E também porque essa troca, ela é instintiva, né? A gente não sabe qual é a explicação química para isso, não tem uma explicação médica consistente, mas a gente sabe que a gente precisa disso evolutivamente para que a gente tenha o apego, né? Então, o apego ao outro, o apego a um animal, o apego a um filho. Então, é muito importante isso, né? Essa troca, porque no nosso estado evolutivo foi o que permitiu que a gente pudesse, inclusive, cuidar do outro. E uma coisa interessante, tem um estudo americano que fala que por que os bebês são tão insuficientes se o adulto é tão inteligente. E evolutivamente falando, a gente precisa ser muito inteligente para ficar tanto tempo amamentando e cuidando de uma criança. Então, era quase que proposital para a gente não deixar de fazer esse cuidado e esse afeto de troca, de perceptível que você tem muitas vezes na troca familiar ou nas amizades. É tão importante isso para o cérebro, os efeitos positivos para o cérebro são tão ricos que hoje nos estudos que vão falar como você vai envelhecer melhor, né? Dentre esses fatores está: não deixe de manter as conexões sociais, amizade ou algo que te faça você exigir de você, não é só movimento, mas esse afeto, né, persistente. Isso traz para a gente uma série de ganhos cognitivos. Tá aí um lembrete essencial, gente. A gente não só gosta de afeto, a gente precisa dele. Desde os primeiros dias de vida até a velhice, pelo que a doutora Camila falou, nossa inteligência evoluiu para que a gente cuidasse e se deixasse cuidar. Bom, e o meu papo no último episódio com a atriz Patrícia Travassos, a apresentadora musa do saudoso programa Alternativa Saúde, rendeu mais, não é, Patrícia? Eu às vezes sinto falta de estar dentro da natureza, sabe? Entrar numa floresta, ou então estar numa praia vazia, sabe? Essas coisas assim que faz você ver a junção do céu com a terra, sabe? Acho que eu sinto falta um pouco disso. Eu tive muito isso na minha adolescência, de quando era jovem, assim, de ter muitos lugares bonitos que eu frequentava muito. E recentemente, assim, agora está mais difícil. Mas é uma fase. Daqui a pouco eu também entro em algum lugar assim, ou visito, ou ele está dentro da minha mente, não preciso mais ir. A natureza e tudo mais que vem junto, não é? O banho de sol, pé descalço, uma paisagem que arrebata os sentidos. Mas eu acho especialmente interessante isso que a Patrícia fala, que caso seja impossível ir até esse lugar, seja uma praia ou uma floresta, ela faz o exercício mental de visitá-lo na memória, na imaginação. Ou seja, lembrar sobre esses detalhes e sensações. E que isso faz igualmente bem. Então, para além da vitamina D, de quando a gente se bronzeia e outros benefícios mais diretos, doutora Camila, por que esse ato de sintonizar a mente nesse espaço também é uma ideia que agrega aos nossos sentidos? Isso também é evolutivo do ponto de vista da gente ter uma compreensão que estar ali na natureza, cheiros, sensações, ruídos da natureza, né, eles nos remetem aos nossos primórdios, assim, né, humanos. Além disso, é um espaço que ali tem tudo, né? Ele tem
uma troca, uma paz, uma calma. Imaginar é sim a possibilidade de você resgatar memórias e até mesmo provocar sensações no corpo. Mas tem uma série de estudos que falam que ele também vai ter um tempo para isso. Chega uma hora que você tem a necessidade real, né, da presença física nesses ambientes. Há quem prefira a natureza, né, natureza praia ou qualquer formato de natureza, né, que você entre em contato com isso, né, com a condição que a gente foi colocado para sobreviver, né? Para dali extrair tudo, porque da natureza você extrai tudo, né? A gente esquece disso, mas está tudo ali. Então, na verdade, a gente depende, inclusive o respirar da natureza e o nosso, eles vivem em mutualidade, né? A gente não vive sem ela. No fim das contas, a nossa existência é um ciclo de trocas com a natureza, que não é só feita de belezas. Para além de um rostinho bonito, a natureza é parte de quem a gente é. Nosso corpo e nossa mente reconhecem seus sons, cheiros e ritmos como algo essencial. E já que a Patrícia soltou o verbo, chegou a vez dele, com quem ela está atualmente dividindo o palco em cartaz na peça Duetos, meu queridíssimo Du Moscovis. Du, qual a tua ideia para sentir mais? O silêncio e a introspecção. Eu moro numa casa, né? Há 10 anos, mais de 10 anos, um pouquinho. É uma casa na cidade, né, mas é numa ladeira e alto, então eu tenho, já pela localização dela, ela já é mais tranquila, né, onde eu moro, mais calmo, mais silencioso, e eu tenho a sorte de ter um jardim, né, em casa, que eu cuido muito. Eu tenho orquídea, tenho umas árvores frutíferas, tô olhando para ela aqui, eu esqueci o nome, cara, da folha que eu tenho, que é linda demais, que a gente faz suco verde. Como é que é o nome disso? Não é rúcula, não, mas eu tenho avocado que eu plantei, eu tenho mamão, coco, banana, jabuticaba, pitanga, limão. Meu limão é uma coisa deliciosa. E aí eu cuido desse jardim, né? Muito. E é isso, é pé no chão, ali na grama, é o contato, né, com elas, né, com as plantas todas. Eu bato uns papos com elas, lindas, elogio, né, cuido, pergunto o que está acontecendo. Essas coisas. Essas coisas todas. Então, eu gosto de ficar em silêncio. Eu tenho alguma coisa de registro sonoro que me incomoda. Som alto, pessoas que falam alto, pessoa que senta do seu lado no metrô ou em algum lugar desse público e ouve áudio, ou vê vídeo altos, né? Barulho de saco de amendoim, de saco plástico, né? Principalmente em cinema, teatros. Eu me incomodo bastante. Eu não sei, eu tenho uma frequência ou outra, eu gosto de ficar em silêncio, isso me ajuda demais. Bom, outros hábitos, além da jardinagem, né, de cuidar do jardim, eu gosto de caminhar bastante. Caminhar, correr, né? Eu gosto de meditar e gosto também eu acho que, de alguma maneira, isso é rezar, né? Orar, não sei. De agradecer as coisas que acontecem. Tem tantas nuances nesse depoimento do Du Moscovis, mas ele fala com um sabor especial sobre a jardinagem. Me fez lembrar o livro Louvor à Terra, Uma Viagem ao Jardim, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Aquele mesmo que assina o célebre Sociedade do Cansaço, também tão importante para os nossos debates nessa temporada do Sem Vergonha.
No Louvor à Terra, lançado em 2022 no Brasil, o Byung-Chul Han, que é professor na Universidade de Artes de Berlim e considerado um dos mais importantes pensadores vivos, compartilha suas experiências pessoais com a jardinagem, usando-a como ponto de partida para reflexões íntimas sobre a relação entre o ser humano e a natureza. Para ele, assim como para o Du e para mim também, o trabalho no jardim é uma forma de meditação que permite uma conexão profunda com o silêncio e o tempo. Mas agora, o que está por trás dessa maneira de encarar o trabalho com a mão na terra, que, como o Du coloca no depoimento dele, também envolve silêncio e, claro, o ato de agradecer? Hein, doutora Camila? Aí vem a questão depois estudada, né, das terapias ocupacionais, de você trabalhar o manual. A gente estabelece ali, com a mão na terra, um contato direto, assim, simbólico e direto com a natureza. Simbólico porque é apenas um pedaço dela, né? Mas ela é isso, remetendo ao todo que ela nos traz. Então, ainda que seja um pedaço dela, tem um efeito super importante, sim. Aumenta neurotransmissores, serotonina, é um respiro. Quando a gente está fazendo algo que nos traz paz, você abaixa a tua frequência cardíaca, você abaixa a tua frequência respiratória, você passa a respirar mais calmamente, porque você está fazendo esse momento de hiperfoco e cuidado. Então, é muito positivo para a gente. Em suma, mexer com as mãos, sentir a textura da terra, tudo isso vai muito além de um simples passatempo. O trabalho manual, como a jardinagem, ou o tricô, outro exemplo que eu amo, cria um momento de alta concentração e zelo, ajuda a acalmar a mente e até a reduzir a frequência cardíaca. Daí a sensação real de paz. No fundo, esse contato nos reconecta com um estado de equilíbrio. E como eu citei um livro de não ficção agora há pouco, eu convido a autora de um dos maiores sucessos da literatura contemporânea no Brasil, Aline Bey, para compor esse debate com a gente. No meu livro, O Peso do Pássaro Morto, meu primeiro livro, tem uma redação da personagem que ela tá num momento difícil da vida dela e ela escreve uma redação que é quase uma confissão e tem um tom de diário, carta, né, de intimidade. E ela diz ali, do alto da infância dela, que a cura não existe. E eu acho que, de alguma forma, talvez ela tenha razão. Eu acho que tem algo em nós que se foi rompido, ele não volta ao que ele era. Aquilo é o que é, né? E se mantém. Mas eu acho que a literatura, ela ajuda a gente a conviver com isso de uma forma mais elaborada, de uma forma quase musical. Ela nos acompanha, ela nos faz companhia diante da nossa dimensão humana, que é sempre muito frágil e que tem questões que não é a literatura que vai resolver, né? Que são dilemas humanos, que são a complexidade de estar vivo. Mas tendo a literatura como companheira, tendo a arte como companheira, a música, o teatro, a dança, eu acho que a gente consegue caminhar por tudo que somos e temos e perdemos com mais força, com mais coragem, com mais beleza, com mais presença no corpo também, né? Porque eu acho que também uma coisa que a arte dá é uma apropriação desse corpo, que é a vida, que é a presença e que é o tempo, né? E então é isso, eu não sei se a arte cura, mas ela é uma maravilhosa companheira de vida. Sem dúvida nenhuma, Aline. E que companheira é a arte. Outro dia, no Elefantes na Neblina, um podcast que eu adoro e que combina muito com a nossa discussão aqui, eu ouvi a seguinte frase: a boa arte é a vida condensada. E eu não poderia concordar mais. Acho que você também.
Para mim, a arte, em sua melhor forma, captura a essência da experiência humana de um jeito intenso, destilado e significativo. Seja um romance, uma pintura, uma peça musical ou um filme, a arte não é um espelho exato do mundo, mas uma tradução potente da existência. A boa arte não apenas representa a vida, ela ajuda a dar sentido a ela. E por que isso, doutora Camila? O que desperta no nosso corpo e no nosso cérebro quando a gente entra em contato com uma metáfora da nossa existência e com o que é belo a ponto de criar esse vínculo de significado e bem-estar? Eu acho que é o que a gente interpreta ali, o que faz a gente sentir, né? Porque a arte é um recorte, né? Quando até tem o passepartout e tem a moldura, é você tirar de um contexto algo e fazer você se relacionar com aquilo, mas dentro do repertório que você tem, assim, quando você lê um livro, né? Aquela interpretação, aquilo que você sente, o que te remete, ele faz parte de todo um resgate, um repertório de sensações que são suas. Essas sensações, elas podem ser positivas e podem ser negativas também. Aquele objeto ali perde o sentido, ele faz um novo sentido. Então, a pausa para olhar isso é um resgate histórico, porque muitas vezes a arte ela traz isso, de estilo, de sensações que são muito particulares, mas são interessantes para a gente poder também fazer uma crítica ou obter um prazer. A arte ela é muito importante para provocar a gente, e às vezes ela vem antes. Os artistas, eles têm como visionários, assim, eles trazem realidades antes mesmo do que a gente pode sentir, justamente porque muitas vezes a gente está no automático. Então a arte ela tem essa possibilidade muitas vezes de fazer a gente sentir saindo do nosso automático e tentando entender um pouco qual é aquele incômodo ou qual é aquela beleza que está sendo trazido para nós. Ou seja, a arte não é só expressão, mas um convite ao sentir, um resgate de memórias, emoções e sentidos que já habitam na gente, só basta se permitir. E para fechar os nossos depoimentos com chave de ouro, ela, a atriz Marisa Hort. Diversão é solução, sim, diversão é solução para mim. Bora divertir, bora não perceber que o tempo tá passando, porque isso pode dar muita angústia. E sim, estou aproveitando. E já tenho uma certa idade. Eu não sei o quanto um animal ou uma planta tem consciência de que vai deixar de existir, que vai deixar de viver. Acredito que não muito. Então o ser humano tá vivo, mas sabe que um dia não vai mais ser vivo. E sabe que um dia não foi vivo. Então isso deveria ser um tremendo instrumento de prazer, né? Concordo, Marisa. Prazer é fundamental. E acho que rende uma pergunta cabeluda aqui para a doutora Camila sobre a química cerebral. Porque a gente já viu que pequenas diversões e alegrias nos abastecem de dopamina e geram aquela sensação de isso é bom, eu quero mais. Por outro lado, a felicidade plena, que traz satisfação mesmo, rende outra reação mais próxima de um estou contente, estou completa. Até onde eu sei, embora semelhantes em vários aspectos, prazer e felicidade operam com combustíveis neuroquímicos diferentes. A diversão usa essa dopamina, que atua em explosões de curto prazo, enquanto a satisfação ou o contentamento são baseados na serotonina. Dizem, inclusive, que é muito difícil a gente se viciar em substâncias ou comportamentos que gerem serotonina, enquanto todos os vícios de que se tem notícia operam nas relações cerebrais associadas à dopamina. É isso mesmo, doutora Camila? Conta um pouco pra gente sobre essa diferença entre os hormônios, o prazer versus satisfação e a importância que cada um tem para o nosso bem-estar e uma vida mais repleta de significado. É isso mesmo. É que, assim, a gente tem uma região no cérebro que é um trígono no cérebro, que é o córtex pré-frontal, região tegmental ventral e núcleo accumbens, é um trígono que libera dopamina
para uma série de situações e condições tidas como vitais ou prazerosas. Então, o que acontece? É vital para nós comer, beber, se hidratar, ter relações sexuais. Tudo isso aumenta a dopamina, por exemplo, para que a gente possa, inclusive, perseverar nessas atividades, ter prazer e, né, seguir a vida. Entretanto, o que acontece é que as drogas, elas atuam nesse mesmo trígono, né, liberando dopamina. E a dopamina, ela não é uma substância liberada que traz um prazer imediato. E quanto mais vezes eu ativo essa região do cérebro, por isso que deixar o cigarro é muito mais difícil muitas vezes que se deixar outras drogas, porque eu vou ativar esse cérebro muitas vezes para liberações inúmeras no dia de dopamina. Então, a gente é ávido por essa liberação dopaminérgica, porque a serotoninérgica ela é muito mais trabalhosa para a gente. Então, para eu, por exemplo, conseguir, ao ler um livro, ter o prazer de lê-lo, eu vou liberar a serotonina, mas eu vou persistir naquele hábito, eu vou começar a me envolver, me ver na história. Tudo isso é trabalhoso para o corpo, ele aprende um caminho muito mais complexo. Tem uma analogia que é a serotonina seria aprender a dirigir. E a dopamina, assim, eu já sei, agora eu já estou dirigindo e falando no celular. O teu corpo vai levar muito mais tempo para aprender a dirigir e produzir a serotonina. Então chega uma hora que, já que ele não quer gastar tanta energia, ele vai para algo que é mais fácil, entende? A gente pode dizer que a dopamina está para o prazer, como a serotonina para a satisfação? Pode. A serotonina dá prazer também, mas o que acontece é a dopamina, ela tá para o êxtase. Ela é ela é importante. A dopamina a gente produz, ou seja, a gente produz e libera dopamina para outros momentos da vida também. Se você tá num show, tá ouvindo uma música e você tem um prazer, você libera também a dopamina, né? Mas essas substâncias, elas vão fazer descargas dopaminérgicas bastante importantes. Então, quando a gente vai tratar alguém, né, que tenha uma dependência, por exemplo, de substâncias, você vai tentar fazer o quê? Que ela tenha um encontro com prazeres muito mais sofisticados, interessantes e gostosos dela produzir, mas ela precisa de um tempo, porque ela nem acredita nisso. Quando eu falo para o paciente assim, calma, você vai substituir isso que você entende que era super importante para você, mas que fez você ter uma vida extremamente desprazerosa, né, por algo que faça mais sentido para você, e você vai adorar essa nova rotina, essa nova forma de sentir. Isso leva um tempo, né? Você precisa de aproximadamente uns 3 meses de abstinência para que as pessoas consigam voltar a acreditar que sim, nossa, eu estou me sentindo muito melhor, mas muito melhor mesmo. Mas no começo elas desacreditam. Parece que nada vai superar aquele prazer imediato. Tá bom. Então, por um lado, a dopamina é a recompensa rápida. Já a serotonina, ligada à satisfação duradoura, exige mais esforço. Como o nosso cérebro adora atalhos para o prazer, esse brinde imediato pode viciar, enquanto o prazer mais profundo leva tempo para se construir. Só que a boa notícia é que, com consistência, o cérebro aprende a trocar o rápido e raso pelo que faz sentido de verdade. Ufa. Até aqui, a gente falou sobre sentir mais gatilhos de bem-estar. Decisões até triviais, porém grandiosas. No entanto, o episódio se chama Ideias para Sentir Mais e não Ideias para Sentir Só o que é Bom. Sentir mais de verdade não é só sobre buscar prazer ou leveza, mas também se abrir ao que chega, seja lá o que for. Às vezes é no desconforto que a gente se encontra, e pode ser no estranho, no silencioso, no não planejado que mora o que realmente nos transforma. Então, me atrevo a questionar: o que aconteceria se a gente parasse de rotular emoções como boas ou ruins e simplesmente deixasse fluir?
É com esse convite, sentir mais, mesmo quando não for fácil, que a gente encerra essa primeira parte do episódio. E seguimos no mergulho, semana que vem, um pouquinho mais fundo. Até lá e sem vergonha. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. Dessa vez a gente vai falar sobre o sentir e a nossa busca por sentido nessa vida. Te espero no próximo episódio, Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.